I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I fucking love you, oh yeah. That's my baby, yeah, my baby. Bem, eu quero que você me fale tudo o que aconteceu na noite do incêndio, Beckham. Sem tirar uma palavra. Cara, você puxou a minha ficha inteira na polícia. Você sabe o meu depoimento. Você sabe o que eu falei. É só ler. Eu não vou mandar nenhuma resposta. Ah, é mesmo? Pois eu quero que você descreva ele todinho pra mim. Só aí eu vou ter a certeza de que você tá falando a verdade. Anda logo e fala a verdade. Tá bom. Eu te conto o que aconteceu naquele bendito dia. Eu e o TI tínhamos acabado de chegar em casa. A gente tinha saído de um evento. Daí, quando a gente chegou, eu fiz a comida pra nós dois. A gente comeu, o Terran me contou o que tinha acontecido pelo resto do dia dele, antes da gente se encontrar, e eu também contei a minha parte. Depois a gente começou a conversar um pouco mais aprofundado em certos assuntos que eu prefiro não tocar no assunto. São coisas pessoais demais que a gente falou. Então, essa parte eu vou pular. Enfim, depois de tudo isso a gente foi dormir. Eu e ele no mesmo quarto, na mesma cama. Enquanto a gente tava dormindo, eu acabei levantando no meio da noite porque me deu sede e eu fui beber água, como qualquer pessoa sente sede no meio da noite. Enquanto eu fui beber água, eu senti um cheiro meio estranho. Meio que algo queimando, mas eu não sabia dizer exatamente o que era. E também começou a sair uma fumaça. Eu bebi um copo d'água e fui no jardim ver o que estava acontecendo. E eu não achei nada, então resolvi voltar pra dentro. Mas quando eu ia voltando, eu vi que tava vindo mais fumaça. Então eu resolvi olhar pela casa, procurar pra onde tava indo ou vindo aquela fumaça. Eu achei que pudesse ser alguma coisa na rua ou sei lá, qualquer outra coisa, menos dentro de casa. Foi aí que eu percebi que no porão da nossa casa, de alguma maneira tinha 3 garrafas de gasolina e as 3 estavam vazias. O fogo estava se alastrando por todo o porão e estava chegando rápido. A parte de cima. Eu não sei quem colocou aquilo, não fui eu. A gente não tinha nenhum tipo de gasolina dentro de casa, principalmente no porão. Eu não deixo nada que possa fazer mal pro Terran perto dele. Eu não deixava na época. Não deixava as coisas que eram inflamáveis por perto, sabe? Quando eu vi que a fumaça estava se alastrando, eu comecei a me preocupar mais ainda. E o fogo estava subindo bem rápido, e de alguma maneira a pessoa que fez isso espalhou pela casa a gasolina. E quando eu subi de volta, eu cheguei na cozinha e já tinha fogo lá também. Então, basicamente alguém estava dentro da casa. Eu não sabia dizer quem ou como entrou. Provavelmente algum estranho esquisito, sem ter o que fazer da vida. Quando tudo parecia que tá perdido, o pior aconteceu. O fogo estava se alastrando cada vez mais e eu tentei apagar ao invés de ir atrás do Terran. Eu devia ter tirado ele da casa primeiro, mas eu não fiz isso. Quando eu subi, a fumaça já estava grande e eu fui tentar pegar o Terran, ele estava desmaiado. Eu tirei ele de lá do quarto, levei até a sala e tentei acordar ele, mas ele não acordava de jeito nenhum. O fogo estava se espalhando mais e mais, e eu estava desesperado. Eu tirei o Terran da casa e ainda assim a casa estava pegando fogo em tudo quanto foi canto. Eu tentei de tudo, de todas as formas possíveis, como eu podia, para poder ajudar, para poder tirar o que fosse de importante ali.
naquele momento pra gente. E o mais importante era conseguir pelo menos algum meio de comunicação. Eu fiquei um bom tempo gritando na rua, esperando algum vizinho me ajudar, mas nenhum daqueles imbecis quis me ajudar. Eu voltei pra casa, peguei o meu celular, liguei pros pais do Teiran. Eles não me atenderam, liguei pra polícia. Eles me atenderam, só que ninguém entendeu o que estava acontecendo. Eu tava tentando explicar e enquanto eu tava na ligação, o Teiran acordou gritando. Nisso, a única imagem que ele viu foi basicamente eu tentando apagar o fogo. Na hora, eu não sei o que deu na cabeça dele, mas ele só começou a gritar, me chamando de assassino. Eu entrei em completo desespero porque eu achei que o Tei tava falando de outra pessoa, mas não, ele gritava meu nome. Eu fiquei muito mal com tudo aquilo. Eu fiquei meses tentando explicar para os pais do Teiran que não fui eu. E não foi eu, ok? Eu não taquei fogo naquela casa, eu amava o Teiran. Nosso relacionamento não tava tão bom, eu confesso. Na época o Tei queria adotar uma criança e eu não queria. Mas eu sei que isso não há motivo algum para poder tacar fogo numa casa, e não fui eu que fiz isso. Eu não faço ideia de quem tenha feito isso. Se você tiver alguma pergunta para fazer, que faça logo. Eu só quero ir embora. Eu não quero mais me envolver com nada disso. O Terran, ele merece paz. Ele merece descansar, assim como eu. Nenhum de nós dois teve culpa de nada. Ele... Me deixa aí, por favor. Eu não quero ficar aqui. Eu vou te deixar aí, mas não agora. Em primeiro lugar, você tem algum palpite de quem poderia ter posto fogo na casa? Ou, melhor, em segundo lugar, por que você não tirou o Terran antes? Por que ficou tão... Você foi idiota em fazendo esse tipo de coisa. Podia ter tirado ele primeiro e depois tentado apagar o fogo. Eu sei disso, tá legal? Não vem pôr a culpa em mim. Eu tava desesperado, você não sabe o que eu passei naquele dia, você não sabe o que eu senti, então cala a porra da boca, ok? Não vem me culpar, porque eu sei que eu não tive culpa. Eu só queria ver o Terran bem. Eu tentei. Se eu não tivesse tentado, tudo bem. Você poderia me julgar, eu não iria reclamar, mas eu tentei. E eu tirei ele de lá de dentro. Tá bom, tá bom. Só me responde a primeira pergunta e me diz uma coisa. Você disse que achava que tinha alguém dentro da casa. Você acha que essa pessoa tentou matar o Terran? Olha, eu poderia até dizer aí secretária louca do meu sogro, mas não acredito que foi ela. E também não acredito que tentaram matar o Terran. Se fosse pra matar o Terran, teriam pegado ele desprevenido e não comigo dentro da casa, sabendo muito bem que eu iria tentar salvar ele. E eu tentei. E consegui. Mas tem uma pessoa que tinha um ódio mortal do Terran. Na época do colégio. Ele era extremamente irrelevante, mas quando eu e o Terran começamos a namorar, ele pegou um ranço do Terran insuportável. Vocês se conheciam desde a época do colégio? Eu e o Terran nos conhecemos desde que nós éramos crianças. Moramos na mesma rua por... acho que... 17 anos, mais ou menos. O lance todo do incêndio separou nossas famílias e também nosso relacionamento. Eu queria pedir desculpas hoje em dia pro Terran por tudo que eu fiz. Na verdade, por tudo que eu não fiz. Eu
Se soubesse, teria tirado de lá antes. E se pudesse, teria prendido a pessoa que fez tudo isso. Eu te entendo. Se pudesse, teria mudado algumas coisas também, teria ajudado algumas pessoas que eu não pude ajudar. Entendo que você fez de tudo. Mas enfim, na, na sua ficha diz que você passou um mês na delegacia. No presídio. Ai, enfim, é verdade? Bem, eu passei um mês e uma semana. Fui condenado com um homicídio culposo. E, bem, como não tinham provas o suficiente, acabaram me deixando só esse tempinho. Sabe, eu queria poder ter mudado as coisas. Não deixar elas fluírem do jeito que fluíram. Mas como aconteceu desse jeito, eu não tinha mais o que fazer. Eu fugi para outro lugar. Deixei o Terran para trás. Deixei a minha vida para trás. E apesar de tudo, eu tô muito chateado por ter acontecido tanta coisa ruim. Soube que o Terran ficou com infantilismo e tá em tratamento até hoje. É. Ele realmente tá com infantilismo. Eu vou ser bem honesto, o motivo de eu ter procurado você foi só pelo Terran. Na verdade, por um amigo. Sério? É. O Tei tem tido bastante pesadelo. Desde que. Bem, desde um tempo. Pelo que eu li no relatório dele, ele sente muito a sua falta, sabe? E você foi muito importante pra ele. Acho que tanto ele como os pais dele tentam até hoje descobrir o que aconteceu e tentam entender por que você pôs fogo na casa. Eu realmente devia ter dado uma explicação pro Terran e pros meus ex-sogros também. Hosuke e Jackson sempre foram maravilhosos comigo. Sempre foram como segundos pais. E eu sempre os amei muito. Mas nunca expliquei o real motivo de tudo ter acontecido. Eles merecem uma explicação, então. Eu também acho que o Tei merece uma explicação de como a gente terminou. Já que nunca foi um término, sabe, conversado. A gente foi um casal mal resolvido. No fim, o Terran queria uma família e eu só queria ele. É complicado, já que ele me queria por perto e eu sempre estava longe. Ou eu queria ele por perto e ele sempre estava longe, trabalhando como modelo e também. Às vezes ele ia nos leilões que tinham por aí afora. Era divertido e agitado a nossa vida, mas eu sinto que ainda não acabou. Tudo que a gente tinha ainda existe, porque a gente nunca deu um fim nisso tudo. Mas não é como se eu quisesse. Não é como se. Como eu posso explicar? Não é como se você quisesse estar naquele relacionamento, né? Eu te entendo. Recentemente fiz as pazes com um amigo que... Bem, ele foi meu ex. A gente tinha um passado mal resolvido. Nunca terminamos de verdade, mas eu fui embora e... Bem, foi um covarde babaca. Agora a gente tá bem. E ele é o meu melhor amigo. Sempre foi. Nunca houve amor. Sempre foi uma amizade que acabou evoluindo. E não era pra ter evoluído. E é exatamente assim que eu me sinto. Mas ao contrário de você, você resolveu a sua vida com o seu ex e
Eu nunca nem tive coragem de voltar a falar com o Terran, olhar nos olhos dele de novo. Beckham, se quer um conselho, talvez seja a hora de falar pro Terran que ele é livre. E que vocês dois realmente chegaram ao fim de um término. Em que você não teve culpa de nada. Se quiser, eu posso te ajudar. Investigar mais a fundo o que aconteceu e ver se tinha alguma pessoa. Sabe? Tentar entender o que aconteceu. Tanto para livrar você da culpa e também livrar o Terran e o Rusoki e o Jackson desse sofrimento. Vocês realmente não merecem passar por isso. Eu nem sei como que eu posso te agradecer e nem sei como é que eu posso te pagar por isso. Não precisa. Na verdade, eu iria ser pago, mas agora eu não vou mais por escolha mesmo. Não precisa me pagar nada, você não me deve nada. Eu só quero que vocês possam descansar, assim como eu me descansei, já que o sentimento de paz e de alívio é o melhor que existe. E agora que você vai sentir isso quando contar a verdade e descobrir quem fez isso, eu sei como vai ser libertador. Valeu. Você até que pode atender. Desculpa. Oi, Junko. E aí, Yun? Então, eu tenho uma ótima notícia. Eu finalmente decidi. Vou começar a relaxar a partir de hoje nas minhas férias. E eu quero sair pra fazer alguma coisa. O que acha de sair eu, você, o Yoongi e quem sabe o Tae também? Pra, sabe, se divertir no parque de diversões. E aí, o que me diz? Eu acho uma boa ideia, Junko. A gente pode marcar. Que tal, pra daqui a alguns dias? Talvez uns 3. Ah, beleza, domingo. Ótimo então, tá marcado. Tchau.